Olá, você que acompanha o canal da SEMAN, Sociedade Espírita Maria Nunes. Uma satisfação estar com você novamente para conversar um pouco sobre a associação. Associação, que é um título de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, contida no livro Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel, ele diz o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então, observem que Emmanuel, ele diz que estamos conectados não apenas pela convivência, como muitos pensam, mas também e principalmente pelas correntes de pensamento. E que se tivéssemos condições de perceber isso, refletiríamos melhor acerca dos pensamentos que temos. Emmanuel diz: a associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. E os seres humanos, eles possuem ali um centro vital que é gerador desses pensamentos e dessas conexões que estabelecemos com os nossos irmãos. Ele diz ainda: a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhe assemelham. Então, se eu estou aqui, neste momento, refletindo algo que não é positivo, algo que traz consequências ruins para um semelhante, por exemplo, eu estarei diretamente ligado em sistema de ressonância a aquele contexto em que aquele semelhante se encontra. E Emmanuel diz: assimilamos, ou seja, recebemos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, observem que estamos irmanados nessas percepções que cada um tem sobre a vida. E nesse sistema de afinidade, estabelecemos verdadeiras correntes de força acerca daquilo que está sendo objeto de um pensamento. E Emmanuel diz: é que sentindo, mentalizando, falando ou simplesmente, ou melhor, ou principalmente agindo, sintonizamos-nos com as emoções e as ideias de todas as pessoas, encarnados ou desencarnados, da nossa faixa de simpatia. Então, se eu estou triste, se eu estou em desânimo, eu naturalmente vou sintonizar com aquele contexto das pessoas que estão na mesma condição que eu. Se eu estou preocupado com alguma situação do meio geral, do meio social, com um estado, vamos imaginar, uma catástrofe, um estado de comoção social, ou até mesmo se eu me compadeço com alguém que está vivendo um momento difícil, um momento de enfermidade, e eu sintonizo positivamente para que aquela pessoa ela saia daquela situação. E aí temos os exemplos das correntes de prece, né, das correntes de oração, que tanto fortificam sentimentos em benefício de alguém, né? Nós vamos ter um exemplo claro daquilo que Emmanuel está nos falando, né? E ele diz: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo, ou seja, trazendo para a gente ou expulsando de perto da gente recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, a partir do contexto do livre-arbítrio, embora muitas vezes não entremos em ação, mas a partir
dos nossos pensamentos, nós estamos fortificando as ações do bem ou as ações do mal. Sejam aquelas que partem de nós mesmos ou aquelas que fortificamos a partir dos pensamentos de outros, já nesse mesmo sentido. E Emmanuel diz: em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Portanto, temos a condição de fortalecer ou de enfraquecer aquele quadro que se apresenta a partir dessa conexão dos pensamentos. Então, por exemplo, se eu vejo uma situação de conflito e eu mentalmente entro em sintonia com aquele contexto, aquele conflito, eu vou com certeza contribuir para aquele conflito se agravar. Mas se eu mentalmente trabalho para que aquele conflito ele cesse, ele diminua, ele se interrompa, seja um conflito familiar, um conflito social ou de qualquer natureza, possivelmente eu vou estar contribuindo para que ele efetivamente cesse. E ele diz: expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Portanto, tudo é sintonia, tudo está conectado, né? Somos um grande organismo. Se nos compararmos ao próprio corpo humano, né? Vemos aí nas obras de André Luiz, por exemplo, essas conexões todas que existem na criação divina. Então, fazemos parte desse organismo que é a humanidade e temos a capacidade de interferir positivamente ou negativamente a partir daquilo que pensamos, usando esse nosso centro vital. E Emmanuel diz: pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências das nossas próprias iniciativas. E aqui eu vinha falando sobre esse contexto dos encarnados, mas nós temos vários irmãos desencarnados que estão procurando sintonizar com almas afins aos seus pensamentos. E por isso que nós precisamos vigiar bastante esse contexto dessa nossa força criadora que é o pensamento. Estejamos assim, diz Emmanuel, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. E aqui tem um termo também que Emmanuel usa, é um termo também que está lá nas obras de André Luiz, que é o desejo central, né, de cada um. O desejo central de cada indivíduo é o que vai ser muito determinante para o que ele atrai para si, né? Então, se eu desejo coisas boas, se eu desejo a prática do bem, se eu desejo o bem dos outros, se eu amo, né? Se eu me preocupo, se eu sou solidário, aquilo ali é o que vai determinar todo o contexto de vida, das nossas vidas e dos nossos irmãos em nosso redor. Mas se o contexto é diferente, se eu desejo mal, é com isso que eu vou sintonizar. Por isso, meus irmãos, tenhamos sempre em mente esse contexto de com o que devemos nos associar para progredir. Um grande abraço, que Deus os abençoe. E eu peço que interaja conosco, interaja com o canal da semana, ajude o canal da semana a crescer, comente, curta. Enfim, um grande abraço a cada um de vocês.